Saudações, conspiradores, bem-vindos a mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, e hoje aqui com uma pessoa que vai nos abordar um tema já abordado aqui no canal Realidade Fantástica sobre alquimia, mas a partir de uma perspectiva muito diferente, muito profunda, que é a Sônia Lira. Ela é analista junguiana, tem mestrado em filosofia, doutorado em ciências da religião, e está fazendo pós-doutorado em ciências da religião também, né? Em filosofia da religião, né, Sônia? Seja bem-vinda aqui ao programa Realidade Fantástica para falar desse tema assim que parece tão hermético, né, Sônia? Alquimia. Talvez as pessoas pensem, puxa, a alquimia era aquela protoquímica, né? Aquele tipo de procedimento feito na Idade Média, onde pessoas tentavam transformar chumbo em ouro, e talvez é muito mais do que isso, né, Sônia? Então, muito obrigada pelo convite de vir participar dessa realidade fantástica, porque eu acho que isso que você está colocando da alquimia, nos primórdios, era isso mesmo que ela era, né? Ela era uma realidade fantástica e ela continha e ainda contém uma coisa chamada o segredo da arte. Então, o segredo da arte é o que torna todo esse campo da alquimia o portador do mistério, né? Mesmo que depois, com o transcorrer do tempo, ela tenha se tornado, digamos assim, também o protótipo da química moderna, devido às curiosidades e às experiências dos alquimistas, né? Mas na sua base ela é mesmo um grande mistério. E como que se deu, Sônia? A gente sabe que você tem um trabalho, a gente já vai falar mais disso, em cima dos trabalhos do Dr. Carl Jung, da alquimia. Qual foi a importância e qual foi a relevância da alquimia dentro do trabalho do Jung? Então, a alquimia, na verdade, embasa toda a obra do Jung, porque desde muito criança, muito cedo, Jung começou a ter sonhos e experiências que ele não entendia. E aí, praticamente já na vida adulta, ele foi ver que eram sonhos, eram experiências que estavam embasadas na alquimia. Com isso, ele passou primeiro em torno de 20 anos estudando alquimia, estudando os grandes alquimistas, traduzindo, porque se você for ler direto, com todo respeito, é uma parafernália aquilo, né? Pegue um pé de sapo, misture com cabeça de cobra, faça não sei o que, não sei o que. Ou seja, eles usavam as metáforas mais absurdas justamente para que o segredo não caísse na mão dos leigos heréticos que queriam fazer disso uma fábrica de ouro. Sem disso, qualquer pessoa que já tentou, né, abrir um livro de alquimia, digamos, no seu estado bruto, ficou assustado e muitas vezes desestimulado a prosseguir a leitura, porque é muito hermético, né? E o Jung foi cavando dentro dessas camadas. Sim. Eu tenho muitos livros de alquimia, né? Eu tenho Michel Mayer, eu tenho Cancellier, eu tenho... enfim, tenho muitos. E você pega Lux Obnubilata, por exemplo, você não entende nada daquela coisa. E o que o Jung fez? O Jung transpôs para uma linguagem moderna, de certa forma, né? Ele fez essa conexão imediata com a psicologia analítica, com os processos internos. Então, com isso, ele escreveu o volume 12, Psicologia e Alquimia, que é totalmente dedicado a esse vínculo entre psicologia e alquimia. Ele escreveu Estudos Alquímicos, Paracelso, que ele estudou toda a obra de Paracelso, o médico. Ele fez uma grande comparação entre o Esplendor Solis e o Rosário, as grandes vertentes da alquimia, né? Na prática da psicoterapia, por exemplo, nós encontramos na segunda parte da obra toda a relação transferência contra transferência do analista e do paciente, está toda embasada na alquimia. E aí as grandes obras finais, que são o Mysterium Coniunctionis, volumes 1, 2 e 3, o Jung embasa totalmente na alquimia. Me diga uma coisa, Sônia, assim, para que o que o Jung identifica na alquimia? A gente sabe que a alquimia é uma tradição esotérica, por assim dizer, do Ocidente, né? Apesar que nós encontramos a alquimia sendo praticada em outros povos. A gente sabe que existe alquimia na China, que existiu alguma forma de alquimia em outras civilizações, até egípcia, enfim. Mas pegando essa alquimia, que era uma tradição
da Idade Média, principalmente, vem se desenvolvendo. O que o Jung identifica ali? São arquétipos, são formas de manifestação do inconsciente que ele identifica como sendo transferidas para a alquimia. Ele consegue fazer essa leitura? A tua pergunta é extremamente complexa, né? Porque daí a gente teria que pegar alguns conceitos chaves, como por exemplo, o lápis filosoforum, a pedra filosofal. O Jung, talvez vamos pegar assim como que uma das vertentes principais, a produção da pedra filosofal. A produção da pedra filosofal. Isso. Então, agora eu tenho que puxar a brasa aqui para o meu livro, né? Sem dúvida. No primeiro sonho desse livro aqui, porque esse livro está baseado então em sonhos arquetípicos. O livro, só para que a gente já está colocando aí na tela, é o Elixir Vermelho, Muitos Falam de Amor. Isso. Foi Sônia Lira, você falou foi editada pela... Primeiro foi editado pela Vozes em 1999, depois eu fiz uma segunda edição pela Lira Editorial e agora está esgotado. Pois é, mas procurem aí, quem sabe num sebo. Nos sebos deve ter alguma coisa. Mas então falando aqui do como que você elaborou essa questão? Então, pois é, você tem que ver assim, o Jung, ele fundamentou especialmente nos sonhos a alquimia. Então você pode estar tendo sonhos alquímicos e você não sabe disso. Interessante. Né? E depois veio a imaginação ativa, que é a outra grande ferramenta da psicologia analítica, através da qual eu posso produzir a pedra filosofal, ou seja, eu posso acelerar o processo, eu posso trabalhar rapidamente com aquilo que impede os processos e fazer essa conjunção transformando o chumbo em ouro. Que era isso que os alquimistas queriam fazer, a transformação do chumbo, ou seja, dessa pesadez mental, dessa confusão mental, dessa dificuldade da vida que não vai, que não anda, que trava, que as relações não vão para lugar nenhum, eu não tenho experiências profundas de amor, ou eu acho que o amor não é para mim, enfim. Por isso muitos falam de amor, né? E poucos experimentam amor, porque de repente você diz, não, eu estou tendo uma experiência de amor, mas qual nível do amor você está experimentando? Né? E até onde se pode chegar nessa experiência? Então aqui nesse livro, o primeiro sonho, o amado está no topo de uma pirâmide. Né? E é justamente uma dimensão egípcia da alquimia, árabe da alquimia, porque o tema elixir, ele vai ser usado por muitos alquimistas como um dos sinônimos da flor de ouro. O Jung escreveu uma das obras, conjuntamente com o Richard William, né? Que é o sinólogo que escreveu o I Ching, ele escreve O Segredo da Flor de Ouro. E tem um italiano, que é o Lu Tumpin, não sei se bem assim que se fala, mas a tradução em italiano do Segredo da Flor de Ouro é um espetáculo. É um espetáculo. É muito lindo. E a partir desse processo que você coloca até no livro, Sônia, a alquimia, ela vai servindo como, na verdade, uma alegoria, talvez mais do que uma alegoria, né? Como um conjunto de signos que vão orientando, olhando, por exemplo, da prática, digamos assim mesmo, terapêutica do processo analítico. Então, o processo terapêutico você vai vendo pelo grau de segurança interior que o paciente, a pessoa que se dispõe a fazer o processo, que ela vai ganhando. Porque a pedra, quando fala pedra, a pedra é uma virtus, e a virtus é uma força. Né? Então o que você vai ganhando? Você vai ganhando uma força que vai fazendo o que com você? Vai fazendo com que você vá perdendo os medos. Todos os medos que forem se transformando são medos que vão se transformando em força. Então o que é a tempo do chumbo? No tempo do chumbo você está mergulhado em medos de todo tipo. Você tem inseguranças, tem medo de morrer, medo de adoecer, medo de enfrentar, medo de voltar, medo... Né? Você está cercado por uma série de medos que podem ser tanto protetores quanto bloqueadores. Na maioria das vezes bloqueadores, né? Então esses bloqueios, que a psicologia analítica também chama de resistências, né? Você tem que ir transformando passo a passo, e com isso vai como que se constituindo essa pedra filosofal, que numa outra linguagem é como se fosse um segundo nascimento. No cristianismo, por exemplo, equivale a um segundo nascimento, que é o nascimento do Cristo mesmo dentro de nós. Assim como São Paulo dizia assim, por exemplo, São Paulo chega um momento que ele diz, não sou mais eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. O alquimista, que fala numa outra linguagem, daí dá até para fazer, o Jung faz a diferenciação entre o cristianismo e a alquimia, que ele
no cristianismo, de certa forma, a partir dos séculos, o Cristo foi sendo como que buscado como um salvador, são as ideias de salvação na alquimia, ele fala disso. O Cristo foi sendo buscado como algo externo ao sujeito. E foi delegado ao Cristo a tua salvação própria. Enquanto que na alquimia, o alquimista, ele era encarregado de salvar-se a si mesmo. Era ele quem salvava o Cristo, digamos assim, em outras palavras. Trazia o Cristo de dentro para fora. E o cristianismo meio que colocou o Cristo de fora para dentro. Não sei se me entende. Isso a gente percebe, Sônia, na própria iconografia alquímica, que é algo riquíssimo, fantástico. Como esse programa aqui, fantástico. É fantástico, olha, inclusive a própria obra do Jung, né, Psicologia e Alquimia, é ricamente ilustrada, como não poderia deixar de ser, com a iconografia alquímica. E os tratados, em geral, de alquimia, se a gente se dispõe muitas vezes a contemplar aqueles símbolos, porque muitas vezes estão além da nossa capacidade de entendimento racional do próprio símbolo, mas a gente percebe essa ideia de redenção de dentro para fora, de renascimento, as próprias fases do processo alquímico, né, Sônia? O nigredo, o albedo, as operações, a putrefação, a calcinação, etc. O Jung consegue trazer isso para os processos de compreensão do indivíduo. Exatamente. Então, ele faz esse paralelo, e aqui, então, na capa desse livro, você vê, isto é nigredo, isto é albedo e isto é arrubedo. Olha, até vou mostrar, a gente está colocando a capa do livro da Sônia, né? Foi feito proposital. Foi feito proposital. Olha, essa você capa tem foi proposital. O rubedo, o nigredo e o albedo, né? Que é o branco, o vermelho e o preto, que tem tanta importância dentro do processo de... Então, isso tem uma equivalência na psicologia, que é mais ou menos assim. A nigredo corresponde à assimilação da sombra do inconsciente pessoal e talvez a contemplação da sombra do inconsciente coletivo. A albedo corresponde ao esclarecimento desses processos. Eles vão se esclarecendo, a mente vai se iluminando. Né? Esse embranquecimento é uma iluminação, um esclarecimento. E o vermelho, a vermelhidão, é o retorno do estado da vida, é um estado de entusiasmo que você vive. É como a gente ouve muito falar assim, que a vida perdeu o encanto, né? Quando você está no estado de rubedo, a vida é sempre encantadora. Qualquer sapo é cheio de encanto. Tá? Qualquer formiga passando com a folhinha é um encanto total. Ou seja, você está na dimensão daí de um nível elevado de amor. Você não mais só ouviu falar de amor, você vai se tornando isso. E dentro das sociedades modernas, né, Sônia, a gente sabe o problema o sociólogo alemão Max Weber veio falar no fim do século XIX, começo do século XX, daquela questão do desencantamento do mundo. Isso, né? Ele falava várias questões, mas a gente vê que ao mundo ser despojado da sua mística, do seu significado, dos seus símbolos, a gente cai num racionalismo que ele é opressor. Né? Alguns vão chamar isso de razão instrumental, inclusive, e a gente vê que o trabalho do Jung, especialmente, e de seus seguidores, e o trabalho que você faz também, ele vai muito na direção do reencantamento do mundo. Na verdade, você reencanta, essa expressão reencanta, ela acontece naturalmente na medida que você cura essa dissociação. Porque o que você está propondo, né, está colocando aqui, que foi proposta pela filosofia do Weber, é uma dissociação. Uma dissociação, o que dissociação faz? Faz com que esse inconsciente se projete no mundo externo, então criando os esoterismos com X, né? Uma extroversão daquilo que deveria ser vivenciado internamente. O alquimista, ou pelo menos os grandes alquimistas, sabiam que os processos eram internos. Se eu faço essa dissociação, relegando o mundo do inconsciente, o mundo do irracional, o que acontece? Obviamente que eu vou adoecer esse mundo. Não tem como não adoecer esse mundo, porque eu estou criando uma tremenda de uma cisão. Então, quando eu faço, daí o mistério das conjunções, né? O grande segredo que está por trás de tudo isso é eu conseguir
sem eliminar a ciência, ir para além da ciência, ou seja, criar um caminho de sapiência. Que daí eu trabalho isso no meu livro Nicolau de Cusa, Visão de Deus e Teoria do Conhecimento. Olha que maravilha, olha, são obras que realmente a gente tem que conhecer, porque esse é um fato. Conversávamos com a Sônia aqui antes, que dentro dessa área da psicologia profunda, né, quando se tenta... os pioneiros disso, como Freud e o Jung, enfim, mas parece que é muito mais tentador para alguns alunos tentarem enveredar por uma compreensão freudiana, porque ela é mais mecânica, é mais fisiológica, digamos assim, que ela é muito mais palatável para o mundo que está acostumado ao maquinismo, né? Compreender o Jung exige muitas vezes um esforço muito grande de conhecimento da religião, da ciência das religiões, da filosofia, mas a gente vê que muitos autores, e você é um exemplo disso, têm tentado tornar isso mais acessível ao público em geral. Então, agora posso jogar uns confetes no nosso trabalho? Vamos jogar uns confetes. Vocês tinham dito que era para eu falar, e o nosso tempo eu estou vendo que está acabando, assim, com certeza, mas vamos... Então, esse simpósio de imaginação ativa, por exemplo... Simpósio de imaginação ativa, até a gente está colocando ali no lettering, é o segundo simpósio de imaginação ativa, matéria-prima da cura e quintessência da arte, que vai ser do dia 13 a 15 de outubro de 2007, aqui no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O que vai acontecer nesse simpósio, Sônia? Então, eu tenho feito 2 vezes por semana um pequeno vídeo para contar o que vai acontecer no simpósio. A gente faz ao vivo no Facebook e depois as pessoas vão lá e conferem os pequenos vídeos. São vídeos com celular, uma coisa bem simples assim, para falar um pouquinho de uma coletânea de trabalhos que nós estamos fazendo, que num primeiro momento conecta a arte com os processos de cura, com os processos dos sintomas, da psicologia e tudo mais. Então é uma conexão de psicologia e arte. E depois nós vamos além, vamos para a quintessência da arte, que é isso então que você está colocando assim, que muitas vezes nós vemos todos esses processos só de uma forma extrínseca, até mesmo as religiões se tornam extrínsecas, e o convite tanto da alquimia a alquimia arcana, digamos assim, no seu segredo da arte, quanto na quintessência da arte, é um processo de reinteriorização, ou seja, eu tenho que fazer a direção do coração, a direção do caminho interior, senão eu vou continuar falando de arte, falando de Deus, falando de alquimia, e eu não experimento aquilo que eu falo. Então o que nós queremos propor é essa conexão entre a teoria e a praxis. A nossa ideia é essa, então todos os temas estão voltados para isso. Essa é uma das minhas fotografias, eu fiz Salomé, vocês estão vendo aí. Nós cortamos a cabeça do profeta mais uma vez. O feminino está sempre cortando a cabeça do masculino quando o masculino não a ouve, Tá certo. E então nós também vamos falar dessa relação. Qual que é o nosso objetivo, o meu objetivo? Redimir Salomé, ou seja, é uma tremenda pretensão redimir Salomé, mas porque Jung, no seu livro vermelho, que também é totalmente um livro alquímico, uma vez que é esse o nosso tema aqui hoje, ele, numa das suas imaginações ativas, ele fala com Elias e Salomé, e para ele, nesse livro, Salomé é cega, aparece como um personagem cego. Então também nós vamos falar disso nesse simpósio. E assim, não é só para o pessoal da área, tá? É para todas as pessoas interessadas, tanto que a gente tem tomado cuidado na linguagem para que todos possam compreender. Isso é importante, porque cria-se um caminho, acesso a um conhecimento e uma área de investigação que é o marco na psicologia profunda, na análise. A gente poderia dizer, Sônia, que o homem moderno, não moderno no sentido da modernidade, mas assim, o homem contemporâneo, ele é dissociado, ele está encontrando mais dificuldade em se integrar com essas realidades. Olha, que ele é dissociado, isso ele é. Agora, se ele encontra mais ou menos dificuldades,
se ele se propõe a buscar, eu tenho a impressão que as dificuldades são menores do que já foram, porque o grau de projeção desse inconsciente, de extroversão desse inconsciente no mundo externo, a impressão que eu tenho é que já foi muito mais inconsciente do que é hoje. Então, a impressão que dá é que esses caminhos hoje, eles nos oferecem ferramentas que os antigos não tinham. Né? Nós temos muitas ferramentas que favorecem, que aceleram os processos de transformação e de conjunção. Daí a matéria-prima da cura. A cura é a conjunção dessa cisão. É a cura dessa cisão que você está propondo, que você está falando. Interessante, Sônia, alguns dias atrás no nosso canal nós publicamos um vídeo que falava do Cagliostro, e havia uma fala do Cagliostro que ele dizia o seguinte sobre a alquimia, que haviam muitos usurpadores durante o período, tanto a Idade Média como depois a Idade Moderna, já, enfim, e que eram muitos, né, aqueles alquimistas que procuravam realmente transformar chumbo em ouro, buscar o pó de projeção, a pedra filosofal, buscar o elixir da longa vida, a panaceia, porque a alquimia ela promete prodígios, né, e o Cagliostro falava não, que a verdadeira alquimia é a alquimia interior, né, que o verdadeiro laboratório alquímico ele é menos entulhado, né, é a pessoa com seus sonhos e com seus símbolos. Então dizer que a gente traz alquimia para esse campo, para alguns pode parecer anacrônico, mas para quem segue a senda do misticismo faz todo sentido. Faz todo sentido. Na verdade, eles faziam admoestações para aquele que não fosse um verdadeiro adepto, que não se metesse com isso, né? E a gente vê também assim, em todas as áreas do conhecimento, né? Nós temos aqueles que vão a fundo no seu conhecimento e aqueles que sopram, ou seja, que às vezes ficam falando flatus voices, tá? Exatamente, flatus voices. Flatus voices, diz lá, né? Então, assim, o que é soprar, assim, né? Claro que você vai falar de uma experiência que você não conhece, que você ouviu falar, é diferente de você ter feito um processo. E aí o processo exige labor e oratório. Né? Ou seja, você tem que trabalhar numa predisposição tal, como se fosse uma oração, esse processo. Então, uma predisposição, respeito, cuidado, perseverança, ascese, tudo que implica um processo religioso, ele também é exigido desse processo de transformação alquímica, que aqueles que são adeptos, que se sentem chamados para isso, têm que se predispor. Interessante, eu penso que é importante para todos que estudam esoterismo que conheçam esses caminhos, e está aí a Sônia como uma grande facilitadora desse processo, né, Sônia, para que as pessoas não temam tanto, né, não fiquem tão assustadas no primeiro momento, mas que possam penetrar nessa câmara. Eu acho que mesmo os estudos de esoterismo tem que ter bem claro uma coisa: tem o esoterismo extrínseco, o esoterismo com X, que é uma projeção no mundo externo daquilo que pode e deve ser realizado no mundo interno, e o esoterismo com S, que propõe que você venha e você faça o processo no teu mundo interior. E o papel, e digamos assim, para uma pessoa que está buscando um terapeuta, um analista, que vai lhe ajudar nesse processo, esse facilitador, a questão da abordagem desses processos, como o Jung o fez, você já disse, é muito baseado na alquimia, e ele usou todas esses processos como alegorias do processo de transformação? Na verdade, funciona mais ou menos assim. Na medida em que você vai se aprofundando, e vamos lembrar de uma coisa super importante: o Jung estava entre guerras. Tá? Quando você está com uma necessidade interna tremenda, você aciona uma dimensão que é chamada inconsciente coletivo. Então o Jung tem todo um diferencial devido à pressão da época que ele sofria e que deixou aberto esse inconsciente coletivo, e devido à história de vida dele mesmo, né? Como por onde é que ele viveu, como é que ele viveu, os anos em que ele residiu no hospital psiquiátrico, porque lá o médico residia no hospital, né? Então ele tinha apartamento com a família no hospital e tudo mais. Então tem uma história do terapeuta
e vai depender dessa história até onde o terapeuta foi, porque ele vai conduzir você até onde ele foi. Assim como todos os mestres, como, enfim, os guias, né? Ele leva você até onde você foi. Então, às vezes, você vai com alguém até um ponto e você diz, não, aqui não dá mais. Aqui não serve mais para mim. Por quê? Porque você chegou num limite que aquela pessoa que te acompanha não tem mais dentro dela mesma processos de transformação que ela fez que sustentem o teu. Então, para eu ser um analista, para eu ser um terapeuta, e isso eu bato muito, hoje eu, né, sou diretora de ensino aqui de alguns institutos e tudo mais, assim, na formação dos alunos, se você não for, você não leva. Então, se você quer levar alguém, se você quer ter firmeza na condução dos processos do outro, você tem que ter nos seus, senão você não vai. É um belíssimo recado aí, até para quem trabalha com processos terapêuticos e eu sou astrólogo, então de alguma forma eu também vejo a astrologia como processo terapêutico. Excelente. Também muito fundamentado naquilo que o Jung também trabalhou com esse tópico. E a alquimia, ela tem como base a astrologia, né? A astrologia é fantástica, é maravilhosa. E aí a gente vê justamente isso, né? Como você conduzir até onde você possa dentro do seu processo. Sônia, olha, a gente agradece muitíssimo a tua presença. Eu acho que todos que nos assistem ficaram maravilhados de te conhecer. Conheçam o trabalho conheçam o trabalho da Sônia, realmente vale a pena, né? Também tem o evento que a gente está divulgando aqui, da Sônia. Então, para que vocês possam ver que a alquimia, mais do que um processo externo, ele principalmente é um processo interno. Exatamente. Sônia, muito obrigado novamente. Pessoal, se ainda não o fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixa aqui o seu like, para nós é muito importante enquanto produtores de conteúdo aqui no YouTube. Acesse o nosso site e lembre-se, o mistério está entre nós.